interpretação ou análise aí do governo Bolsonaro é muito difícil você fazer pela cobertura convencional. A cobertura convencional, em geral, é um pouco formal, assim, mas você tem muitos pontos. Hoje no Twitter tem um jornalista americano, Lance Bevin, ele foi correspondente do Brasil aqui do Los Angeles Times, e ele faz uma análise cáustica aí da cobertura jornalística do Bolsonaro. Ele diz o seguinte: os jornalistas estão tão desesperados para parecer neutro que toda vez que Bolsonaro diz algo que não é uma mentira ou um incitamento ao genocídio, eles praticamente quebram os dedos tentando retweetar. E ele dá um exemplo. O cara pode falar por uma hora incentivando a eliminar uma classe de pessoas, mas se o discurso incluir 2 mais 2 igual a 4, jornalistas aparentemente têm que dizer: ele pediu por extermínio, o que é controverso, mas para ser justo, sua matemática passou na checagem. Que é um pouco, digamos, uma crítica que a gente tem feito a essas agências de checagem, que elas fogem do contexto, fogem do conteúdo, fogem do essencial e ficam no factual, dando o mesmo peso para a defesa do genocídio e para o 2 mais 2 igual a 4. Então a maneira que você tem de tentar definir Bolsonaro é através de interpostas pessoas que têm contato com ele, seja lá no governo de transição, seja nessas conversas preliminares, e vão passando trechos desses contatos, pedaços, para você tentar montar o quebra-cabeça, né? Então, um ponto que eles têm anotado muito é a extrema fragilidade do Bolsonaro. Você tem uma fragilidade física em função do atentado que ele sofreu, da facada que ele sofreu, obviamente, ainda não se restabeleceu completamente. Você tem uma vulnerabilidade, uma fragilidade intelectual patente aí, né? Um caso muito interessante aí que mostra, digamos, uma falta de uma informação melhor para ele ou para os assessores dele é o carnaval que ele fez com o agendamento de uma reunião com esse John Bolton, que é assessor de segurança nacional dos Estados Unidos. Esse sujeito ele não tem o menor prestígio lá nos Estados Unidos. Ele foi ressuscitado aí pelo Truman, mas ele é mal visto no Departamento de Estado. Ele não veio para uma reunião com o Bolsonaro, ele vem para uma reunião do G20, vai aproveitar para conhecer o Bolsonaro, e foi esse sujeito que avançou contra o diplomata brasileiro José Bustami, que era diretor-geral da Organização contra as Armas Químicas, quando Bustami recusou-se a endossar a informação da existência de armas químicas no Iraque, no que ele estava completamente certo. Então, o deslumbramento do Bolsonaro com esse personagem é patético, né? Mas o que essas pessoas percebem no Bolsonaro? O primeiro, eu falei dessa questão da vulnerabilidade física e a vulnerabilidade intelectual, mas ele tem uma chamada vulnerabilidade social. Ele não se sente bem em ambiente formal, tratando com pessoas formais. Ele passa uma insegurança latente, uma timidez latente. Ele se dá muito mais com o chão da caserna do que com o alto comando, por exemplo. O que mostra um pouco esse complexo de inferioridade que o acompanha desde da sua formação no Exército, nas Forças Armadas aí. E a maneira que ele tem de tentar superar essa insegurança é uma necessidade de filhos. Esses são os 3 filhos aí do Bolsonaro. Ele tem uma necessidade grande de ter os filhos por perto, né? Um segundo grupo que está... Então, os filhos fazem parte de um dos grupos. Tem até um dos filhos que tem bons julgamentos aí sobre caráter das pessoas que cercam o presidente, que julgamento mostra discernimento, mas não mostra instrumento para saber como tratar com isso no ambiente político, né? Tem um segundo grupo complicado, que são os financiadores de campanha. Esse grupo é composto fundamentalmente pelo Gustavo Bebiano, esse advogado que entrou no Palácio agora, esse Luciano Bivar. O Luciano Bivar ele é presidente desse partido minúsculo aí que abrigou o Bolsonaro, o Paulo Marinho, o Onyx Lorenzoni, de certa maneira. Esses 3, principalmente, os financiadores de campanha,
eles estão se imiscuindo de uma forma muito pesada no governo. Eles que levaram ao afastamento daquele general, que era o general da infraestrutura, que apresentou a única coisa concreta em termos de políticas públicas até agora, que foi aquele plano de infraestrutura. Aquele plano de infraestrutura com metas de curto, de médio e de longo prazo é o que de melhor essa equipe do Bolsonaro, essa equipe complexa, complicada, heterogênea, apresentou. E ele acabou se afastando devido à intromissão dos 3 financiadores lá, querendo controlar os contratos do governo. Então esse é um ponto complicado. Um outro ponto complicado é o Lorenzoni, que faz parte, digamos, da parte política. O Lorenzoni talvez hoje seja o sujeito mais detestado pelo Congresso. Por quê? Porque ele teve financiamento de campanha também, mas apoiou incondicionalmente a Lava Jato, investiu contra os seus colegas de Congresso, e o Congresso está ainda mais cabreiro pela nomeação do Sérgio Moro como ministro da Justiça, que foi lido no Congresso como uma tentativa de enquadrar e de intimidar o Congresso. Então o Lorenzoni, tudo bem, ele podia fazer outras coisas lá, mas não a articulação política com o Congresso, que é o que ele menos tem espaço lá, ele tem todas as portas fechadas para ele. Né? E finalmente tem o caso do czar lá, o Paulo Guedes. Uma das pessoas que andou testemunhando lá esses encontros disse que o Bolsonaro estava numa reunião, sentado aí numa cadeira, todo mundo com aquele silêncio protocolar, com aquele respeito protocolar pela figura do presidente da República. Daí, quando entra o Paulo Guedes, diz que foi aquele burburinho, todo mundo atrás do Paulo Guedes, como se ele fosse o centro, o czar. Isso aí não termina bem para aqueles personagens que não têm o poder original. O que é o poder original? A presidência da República. Então, isso é um futuro fator de desgaste aí devido ao superpoder assumido aí, encorpado aí pelo Paulo Guedes. E o ponto central aí continua sendo, nós já tínhamos antecipado lá atrás, é o general Mourão, que funciona como uma espécie de preceptor do Bolsonaro. Hoje o Jânio de Freitas traz algumas especulações, ele mesmo diz que é especulações de fonte boa e também são muito verossímeis. Né? Na fase inicial da campanha, o general Mourão falava muito, era visto como uma coisa compulsiva dele, meio fora de tom. Hoje ele está falando, mas não mais como... Ele fala com autoridade. Quer dizer, um dos pontos que ele fala, que ele coloca claramente lá, tenho certeza absoluta que não vamos brigar com a China. A mudança da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, é uma decisão que não pode ser tomada de afogadilho, de orelhada. Então não é mero arrobo, é uma posição de quem realmente... E o Jânio traz essa informação de que provavelmente a indicação dele para vice-presidente foi um aconselhamento das Forças Armadas. A gente já sabia lá atrás que havia esse receio das Forças Armadas de ter um presidente totalmente sem noção. Então, digamos, esse papel do general Mourão fica mais claro agora, de tentar trazer alguma racionalidade. Segundo pessoas que frequentam por lá, o primeiro conflito deve ocorrer entre os primeiros filhos do Bolsonaro e esse Onyx Lorenzoni e os financiadores de campanha. É o que está pintando mais. Agora, sempre por trás, veja bem, tudo isso que nós estamos falando, esses personagens, giram em torno do fator do presidente da República, do Bolsonaro, com exceção do general Mourão, que se finca um poder à parte aí. Né? Nós já falamos outro dia que o bolsonarismo deve durar bastante. Então, está vendo colisão com o que nós estamos falando hoje, da fragilidade do Bolsonaro? Não. Mostra que o bolsonarismo é algo que vai além do Bolsonaro. Para o bolsonarismo, a gente interpreta essa guerra ideológica e política que tomou conta do país, que vai ter continuidade. Né? Mas é complicado você ter um presidente tão vulnerável assim. Né? Você pode ter pessoas com pouca leitura, com pouca informação, mas com discernimento, com autoridade, com capacidade de se virar. E o que se vê é um presidente da República vulnerável até do ponto de vista social. E com os filhos, você vê, os filhos já criaram confusão para todo lado, embora possam ter razão em um ou outro ponto, eles estão criando conflitos para todos os lados. E a imprensa começa, digamos, aquela fase de
naquela fase de lambuja que se dá aos presidentes, pelo menos a grande imprensa, os jornais mais influentes, começam a abrir mais a crítica, né? Então, vamos ver o que vai dar aí a partir de 1º de janeiro.